Bíblia com você. Do ponto de vista científico, entendemos que o coração é uma órgão muscular que tem um tamanho aproximado de um punho fechado em uma pessoa adulta. Localiza na caixa torácica entre os pulmões. Ele bombeia sangue para todo o corpo, transportando assim engenho necessários, células que sustentam a atividade orgânica. Isso é o ponto de vista para o científico. E eu vou basear com você na palavra do Senhor o que a Bíblia diz sobre o coração do homem. O cérebro, por sua vez, é considerado o centro de diretor das atividades humanas. É ele que controla os movimentos, o sonho, fome, sede, quase todas as funções vitais necessárias à sobrevivência, além de administrar todas as nossas emoções, como o amor, ódio, medo, alegria e a tristeza. No entanto, apesar da ciência apontar o cérebro, aliás, como centro diretor do corpo humano, a Bíblia se refere ao coração como centro da vida. Os pensamentos e a vontade dos sentimentos são atributo ao coração literal, sobre a qual existe mais de 80 referências bíblicas, só no livro dos Provérbios. Ele fala sobre o coração do ser humano. Usamos no nosso cotidiano apontar para o homem exterior. E aí eu quero começar um pouco a pregar, porque tem algumas considerações que eu escrevi aqui, que eu vou desenvolver com você aqui na minha ministração. Amém? Amém. O que eu falei sobre, o que eu li um pouco aqui, só se refere ao coração do homem. E eu quero mostrar para você o que o cérebro faz, qual é a importância do cérebro e qual é a importância do coração. E eu falei aqui, já li, que o coração é o centro, onde que centraliza tudo. Onde que centraliza o amor, medo, ódio, tristeza e as alegrias na vida do ser humano. O cérebro é que ajuda o outro ser humano a pensar antes de reagir. Agora abre comigo a sua Bíblia para nós ser breve, para nós desenvolver essa matéria aqui. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus 15, 19 a 20. E depois vamos ler Hebreu, que está lá no fascículo que você tem aí, que você pegou ontem. Nesse fascículo aqui, que distribuíram ontem aqui. Todos vocês têm esses fascículos aqui. Essas folhetas que descobriram ontem, que deram ontem. Tem um versículo de Hebreu lá, que eu também quero explicar. Todos já acharam? Evangelho segundo Mateus. Começando no 20, né? 15. Mateus 15. Vou ler o versículo 19 a 20. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Posso ouvir um glória a Deus mais forte? Glória a Deus! Não está frio, posso ouvir um glória a Deus? Yes. 19 disse assim: apesar que a minha linguagem bíblica é uma tradução nova, mas você vai entender um pouco o que a Bíblia diz aqui. Porque do coração sai
os maus pensamentos e os homicídios e os adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, a mentira e as calúnias. São estas coisas que contaminam o homem, mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Fecha a sua Bíblia. Fecha a sua Bíblia. Curva um pouquinho a sua cabeça, por gentileza. Sabaote, te agradecemos, Jesus, por seu amor e sua bondade infinita. Senhor, esse momento que queremos pregar a sua palavra. Senhor, eu não sou nada, não sei nem falar, não sei nem ensinar, nem pregar. Jesus, tu és melhor ensinador, tu és melhor pregador. Que eu desapareça nessa tribuna, meu Deus. Que você apareça. Que eu diminua e você cresça. Não permita que eu fale alguma coisa consoante o meu sentimento carnal. Senhor, você venha pregar o seu povo nessa noite. Espírito Santo, venha agir nesse lugar. Espírito Santo, faça as coisas sobrenaturais. O seu agir manifesta nessa sala. Antes de eu desenrolar a sua palavra, antes de eu desenrolar os oráculos nessa noite, Espírito Santo, toma conta dessa sala. E se tiver alguém sensível com o Espírito Santo, que ele seja tocado agora com seu poder. Manifesta a sua grandeza neste lugar para a sua glória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Satanás, eu te dou 2 minutos ou 2 alguns segundos agora. Se você permanecer nessa sala, o fogo que meu Deus vai enviar para o céu agora vai acabar, consumir todos vocês. Eu repreendo todo espírito de sono. Eu repreendo todo espírito de contenda. Eu repreendo toda distração. Em nome de Jesus, pelo poder que me foi dado. E eu começo a dizer, começam a desaparecer nessa sala. Que a presença de Jesus permaneça e reina aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Queridos amados irmãos, ontem já começamos, eu disse que eu gostaria de falar sobre o coração, aonde que essas palavras não são minhas palavras, mas são palavras de Cristo. Apesar de nossos estudos, que a gente vai na escola aprendendo, mas eu aprendi e eu continuo ensinando. Eu me apoio mais na palavra de Deus do que a ciência humana é falida também. Mas eu aprendi, tem algo que não falha. É a palavra de Deus. Porque ele é verdadeiro. Ele fala antes da ciência ser criada. Porque Jesus disse, antes da palavra ser criada, antes de tudo ser formado, ele já era Deus. Então ele aqui fala sobre o coração. O cérebro. Os cientistas falam mais sobre o cérebro do ser humano. Porque o cérebro do ser humano é que ajuda o ser humano a pensar. Sabe por quê? Ele diz sempre que o coração do ser humano, o coração é enganoso. Queridos, o coração pode te levar ao erro, você alimentar coisa que você não estava para alimentar. Rapaz, deixa eu dizer para você, eu já tive a experiência, já vi um jovem se apaixonou por uma mulher casada. E ele disse que eu estou apaixonado, porque eu sinto algo no meu coração. É por isso que a gente diz que o coração do ser humano, o coração é bandido, o coração é enganoso. Agora o cérebro do ser humano nunca vai te enganar. O cérebro,
e te ajuda a você refletir, te ajuda a você fazer coisas certas. E alguns debates que eu já participei, e algumas palestras que eu já participei, que talvez eu ministrei, eu sempre falo, não sou a favor de pessoas que pensam as coisas no coração. Porque o coração pode te levar você cometer muitos erros na sua vida. Amém. Agora, quem pensa com o cérebro, ele vai se ajudar. Amém? Amém. Amém? Amém. Vou te dar um exemplo para ver você não está entendendo. Vai dizer, o que esse senhor está querendo dizer aqui? Vamos dar um exemplo prático.